Olá, eu sou angolano, eu sou africano, eu sou, sobretudo, um cidadão do mundo. E quero aqui abrir um tema que, não obstante tenham sido passados muitos anos, é sempre um tema atual, um tema que ficou por resolver, que é a escravidão e os seus direitos, os direitos dos escravos. Mas ao abrir esse tema, e friso, se possível repetirei muitas mais vezes ao decorrer dessa abertura, desse tema, desse debate, ao abrir esse tema não é para que seja uma luta de partido contra partido, ou uma luta de nação contra nação, ou uma luta de raça, etnias contra etnias, a causa da superioridade ou a inferioridade de pele. Não é um tema que tem que ser ou deve ser resolvido com atos de violência. Não, até porque os atos de violência foram usados durante mais de 500 anos para com os escravos de vários países do mundo. Por isso, recorrer a esses atos de violência para resolver esse problema, que não está resolvido, não seria muito inteligente e não iríamos resolver um problema, mas sim abrir um outro problema. Então, todos nós sabemos e conhecemos a escravatura e as suas consequências. Eu acho que as consequências da escravatura, antes de falar da escravatura, são ou é a pobreza extrema de vários africanos em todos os países do mundo. A raiz básica, a raiz principal da pobreza dos negros e não negros em vários países do mundo e em vários continentes, eu tenho a certeza absoluta que é a escravatura. Pois então, todos nós sabemos que com a escravatura, durante 500 anos, foi imposto um sistema, foi inventada uma lei de superioridade e inferioridade racial. Lei essa que fez com que basicamente, ou falando, os africanos, os angolanos, nesse caso porque sou angolano, fossem inferiores perante os seus proprietários, invasores de terra. Pois foi descoberta a África, mas não foi descoberta porque então já viviam pessoas naquele continente e esses descobridores inventaram uma lei de superioridade e inferioridade racial que foi usufruída durante anos e anos, com a morte de milhões de africanos, com o expatriamento de milhões de africanos, com a violação sistemática sexual sistemática de várias mulheres africanas ao longo de mais de 500 anos. A morte e expatriamento de várias crianças, porque foram expatriadas várias crianças durante mais de 500 anos, durante séculos e séculos. Para não falar da morte durante a travessia oceânica, ou seja, quem adoecesse durante a travessia do oceano era morto e deixado no meio do mar. Quem adoecesse ou tentasse falar da dita escravatura era morto ao momento. Então esses escravos foram expatriados, construíram vários países do mundo, trabalharam em várias fazendas a nível mundial, na agricultura, em condições extremas, muitos dos casos, na maior parte dos casos, com violação física, ou seja, eram chicoteados, frustrados, da manhã até a noite, trabalhando debaixo do sol ardente, sem receber nenhum centavo. Com o passar do tempo, obviamente, foi trocado de nome de escravatura a colonização, e na África do Sul, o apartheid. Ora bem, todos nós sabemos que é sempre a mesma coisa, ou foi sempre a mesma coisa, com uma pequena diferença com a colonização. Os então colonos construíram vários sociais. Especificamente em Angola nasceram bairros como
Sambizanga, nasceram bairros como Rangel, nasceram bairros como Kazenga, etc, etc. Bairros esses em que os africanos eram obrigados a ir viver, não tinham acesso a bairros dignos, digamos, de um homem, e tinham acesso a um salário sempre inferior até 1975, 11 de novembro, dia em que obtemos a nossa independência de um modo violento e de um modo inacreditável, até porque nós com katanas conseguimos enfrentar o dito potente, ou a potência de então, que era Portugal, de então momento, que era Portugal, e que tinha um material bélico à sua disposição. Mas nós enfrentamos e vencemos essa batalha e impusemos a nossa independência à força. Assim foi. Mas, entretanto, por que é que eu disse no início que a raiz de toda a pobreza é a escravatura? Porque após o fim da escravatura, foi dada uma liberdade para com os escravos. Ok, são livres. Mas tudo bem. Uma vez que os escravos foram livres, uma pessoa nascida dentro da casa, por quem nascia o filho dentro da casa do patrão, era dado como escravo também. Aquele filho era nascido já escravo. Ora bem, uma pessoa que nasceu, viveu, cresceu dentro de um sistema imposto, inventado e imposto como legal, como, e repito a pergunta, como poderia esta pessoa de hoje para amanhã, obtendo a liberdade, como poderia sobreviver? Sem uma profissão, sem um valor econômico no bolso, sem nenhum conhecimento. Como? Era uma espécie de armadilha que levou com que muitos dos negros, os mais astutos, os mais inteligentes, os mais nobres, podemos assim chamar, tiveram a coragem de pegar a família e, obviamente, dirigir-se ao bairro, ou à mata, porque não existiam bairros, a mata mais perto ou mais longe do colonizador ou do escravizador, e nasceram então várias casas de modo rudimental. Com o passar do tempo, essas casas foram chamadas de gueto. São os bairros sociais que ainda hoje existem, chamados gueto. Porque vamos ver se raciocinamos juntos. Como uma pessoa que vive nesse bairro, enquanto escravo, constrói a sua casa enquanto escravo, nascem ali os seus filhos, crescem ali os seus filhos, constroem também de um modo rudimental, rural, os seus filhos, a sua casa. Depois, com o passar dos anos, passam 100 anos, passam 200 anos, passam 300 anos, e esses bairros vêm chamado gueto. Então, como poderá uma pessoa sair de um bairro, ou de um sistema, ou de um túnel, ou de uma fossa de pobreza? Porque criou-se uma fossa de pobreza, criou-se um túnel da pobreza nesses bairros, mas não porque as pessoas são menos inteligentes, mas sim porque as pessoas têm menos oportunidades para estudar, menos oportunidade para o sistema, que é já complicado para quem é instruído, que é já complicado para o próprio, digamos, escravizador. Então, como poderá a pessoa, ou como poderia a pessoa atravessar ou sair desse fossa da pobreza, desse túnel da pobreza que foi criado a partir das casas rurais, a partir dos bairros rurais que nasceram então, hoje em dia chamado gueto? É praticamente impossível. Pois então, são poucos os negros que conseguiram e conseguem sair desse sistema, que encontram-se encurralados nesse sistema. Não é falta de inteligência, mas sim falta de oportunidades. Ora bem, nós ao abrir esse tema, não vamos falar nem do sistema usado durante séculos e séculos com a raça então inferior, mas vamos pedir uma indemnização com esses países que sofreram esse sistema. Vamos pedir uma indemnização, mas não econômica, porque não se trata de valores monetários. Até porque já sabemos, se alguém, ou quando os países colonizadores, quando os países escravizadores pagarem os valores em dinheiro, então esses valores
farão uma transferência dos países colonizadores, dos países escravizadores, para o bolso dos atuais colonos. Porque existe, infelizmente, a África está cheia de colonos, não obstante tenham mudado de cor. E voltará novamente na Suíça, com o nome de uma outra pessoa, obviamente de um outro continente, obviamente de uma outra cor, e voltará novamente o dinheiro para a Suíça ou para os paraísos fiscais que existem em várias partes do mundo. Não. Então, o que nós pedimos aqui é a proteção do povo e da gente pobre. Ou seja, essa indemnização desse sangue versado, porque alguém pagou, alguém trabalhou gratuitamente durante anos e anos, séculos e séculos, sem um retorno econômico, sem um salário. Então, este salário, este retorno, esta indemnização devido ao sangue versado durante séculos e séculos por essas pessoas, será paga por construções de escolas, será paga por construções de hospitais, sobretudo maternidade, porque aqui trata-se de pessoas ou mulheres violadas sistematicamente durante séculos e séculos. Então, que venha protegida primeiro a mulher, criando ou construindo, através da indemnização, hospitais e maternidade para estas mulheres que hoje em dia ainda é um grave problema nascer em certas regiões de África. Não se sabe se morrerá a mãe, não se sabe se morrerá o filho, não se sabe se morrerão os dois na hora do parto. Essa é a realidade da África. Então, para proteger a mulher violada durante séculos e séculos, que venha construída hospitais e maternidades, sobretudo maternidades nos pontos e nos países de África que por séculos e séculos foram violentadas, violadas, essas mulheres. Que venham construídas escolas para que a África, dentro de 20 anos, mas não escola de primeiro nível, porque muitos africanos que sabem ler conhecemos nós, e não resolvem o problema nem de África, nem o problema pessoal. Às vezes chega até a ser mais complicado, porque aquilo que lê não percebe, percebe ao contrário, pensa de ser uma pessoa instruída e não é uma pessoa instruída. Então, o que nós pedimos aqui é a construção de escolas a partir da escola primária até a universidade, com acesso gratuito para os filhos da terra. Só assim podemos iniciar a raciocinar uma África verdadeiramente e efetivamente livre dentro de 20 anos. Livre, mas não porque alguém deu alguma esmola para a construção de algo, não. Livres porque os filhos do país, perdão, estudando, formando-se, cada um na sua profissão, construirão dentro da África, sem necessidade de migração, porque também temos visto durante os últimos dias a morte, o espetáculo atroz, o espetáculo ridículo, o espetáculo diabólico nos oceanos de morte de milhões e milhões de africanos que fogem da guerra e fogem da miséria, sobretudo. Então, com a construção de escolas dentro de 20 anos ou talvez menos, eu tenho a certeza absoluta que a África poderá andar com seus pés, construindo-se a si mesma, através dos filhos que têm a inteligência e a formação devida e necessária para a construção do continente que é imerso numa grande e triste pobreza contínua. Então, é essa a minha guerra, é esse o meu pedido, é esse tema que abro e peço para que as pessoas que tenham um nível de inteligência até mínimo, não é necessário ter uma inteligência acima da média, aderir a esta batalha e irmos ao Tribunal Internacional, se necessário for, e abrirmos a causa. Porque uma das poucas causas que, com o decorrer do tempo, nem que passam 100 anos, ou seja, sim, com o decorrer do tempo, podem sempre ser abertas e apresentadas à justiça, chama-se genocídio. Ora bem, nós aqui falamos de um genocídio de massa, falamos de um extermínio de etnias, falamos de um extermínio de uma inteira população. E existem várias provas para que possamos ir a um tribunal internacional.
E o terceiro pedido aqui é que os países que cometeram esse tipo de injustiça durante séculos e séculos tenham a dignidade, tenham a lealdade, tenham a coerência, tenham a inteligência de pedir desculpa aos países que durante séculos e séculos viram-se imposto numa lei inventada que era aquela da escravatura, da superioridade e inferioridade de raças. De uma lei que levou à morte de milhões e milhões de pessoas. De uma lei que levou ao expátrio de milhões e milhões de pessoas. De uma lei que separou famílias. De uma lei que matou, exterminou durante séculos e séculos milhares de crianças. De uma lei que violou. Então essa lei foi imposta, foi inventada. Não obstante, depois tenha sido, em 1833, tenha sido revista e revocada, mas durante séculos e séculos foi imposta, foi inventada e era uma lei, era normal, era uma lei normal em vários países de África. Então, que os países que cometeram essa atrocidade, esta irregularidade, este genocídio, porque não estamos aqui a culpar ninguém, até porque não existe nem os meus avós que foram os escravos, nem os avós daqueles que inventaram essa lei. Mas a capacidade, a inteligência moral, a obrigação moral, aliás, desses países é tal de pedir desculpa aos países que durante séculos e séculos viveram esse tipo de lei racial, esse tipo de lei débil, esse tipo de lei maniacal, esse tipo de lei, não existem nomes até para decifrar, esse tipo de lei do sangue, porque pagamos com sangue derramado de várias pessoas, esse tipo de lei. Então, que esses países tenham a moral, a moralidade e desculpas daquilo que aconteceu no passado. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa ação. E todos juntos, tenho certeza, conseguiremos a mudança e a obtenção de uma África melhor, até porque, como diz o texto sagrado, que é a Bíblia, Jesus Cristo passando encontrou um leproso, a este leproso disse, levanta e anda. Assim foi. O leproso levantou e andou. Poderia muito bem dar um dinheiro, antigamente a moeda chamava-se dinheiro, não é? Um dinheiro, €1, $1 ou aquilo que é, para que ele comprasse o pão. É o que acontece em África. Nós vivemos com a mão estendida a receber doações. Mas, depois de comprar o pão, o que é que fará? Continuaria doente, leproso, e dia seguinte voltaria novamente a sentar-se no mesmo lugar a pedir esmola. Podia ter dado 4 ou 5 dinheiros e talvez comprasse uma casa, mas estaria com a mesma doença. Podia ter dado $1 milhão, $2 milhões, talvez construísse um castelo, o que já acontece em África. Existem africanos com os seus castelos que vivem fechados dentro de seus castelos. Mas, nesse caso, o leproso fechava-se dentro do castelo e ia morrer lentamente ou felizmente no seu castelo de ouro. Mas morria com uma doença, com uma dor dentro. Então, levantando e andando, obtendo a sua independência dessa doença porque foi curado, ele pôde trabalhar e depender de si mesmo, do seu esforço, das suas mãos, da sua capacidade, da sua inteligência, e mudou de vida completamente. Então é isso que a África precisa, de uma mudança completa e total, a partir da formação, a partir da saúde. Assim seja, com muita paz, muita tranquilidade, obteremos e venceremos esta causa, onde não vencerá uma nação, nem perderá outra nação. Será somente entregue às mãos a dignidade de um povo que falta. E o outro povo fará aquilo que, no fundo, sempre quis fazer. Dará dignidade a si mesmo. Paz, amor, compreensão. Venha nessa causa comigo. Obrigado.